Ao descobrir que sua secretária estava grávida, um arrogante CEO despediu-a sem piedade. Meses depois, ao cruzar com ela, ele viu o bebê e ficou paralisado de choque. O menino era idêntico a ele. A luz da tarde entrava pelas persianas. Do escritório de canto de Carlos Oliveira, projetando sombras longas sobre sua mesa cara. Ana Silva estava à sua frente, segurando uma pasta no peito como se fosse um escudo. Ela ensaiara esse momento várias vezes, mas agora, com o rosto seco e o coração acelerado, tudo parecia mais difícil. "Você está grávida?" perguntou Carlos com uma voz cortante, seus olhos cinzentos, antes fixos em planilhas e números, analisando-a como se fosse um produto defeituoso. "Sim, estou. Tenho 3 meses de gestação", respondeu Ana, tentando manter a calma. Carlos recostou-se na cadeira de couro e suspirou, massageando as têmporas com os dedos bem cuidados. Era o mesmo gesto que ela via sempre que um negócio parecia estar indo mal. "Isso vai ser um problema", afirmou ele. "Não posso ter distrações na minha empresa, Ana. Estamos prestes a fechar a fusão com a Pacheco." "Eu não entendo", replicou Ana, embora o aperto no estômago fizesse ela compreender perfeitamente. "Meu desempenho no trabalho não mudou. Ainda consigo dar conta de tudo." Carlos a fitou com um olhar frio. "É melhor para nós encerrarmos isso agora. Vou providenciar um pacote de rescisão com o RH." Aquelas palavras atingiram Ana como um soco no estômago. 5 anos ela dedicou à empresa dele. Madrugadas, noites longas, finais de semana sacrificados e a constante luta para se provar num mundo que sempre a subestimara. E agora, no seu momento mais vulnerável, ele a descartava como se fosse um café de ontem. "Você está me demitindo por estar grávida?" A voz dela tremia, mesmo com todos os esforços para se manter firme. Carlos levantou-se, sinalizando o fim da conversa. "Estou tomando uma decisão de negócio, Ana. Sua substituta começará na segunda-feira." Sem mais uma palavra, Ana virou as costas e saiu do escritório. Recolheu seus poucos pertences pessoais da mesa, uma plantinha, uma foto emoldurada dos pais, um cartão dos colegas em seu último aniversário e, sem ninguém olhar, colocou tudo em uma caixa de papelão. No elevador, uma única lágrima. Escapou, mas logo ela se recompôs. Se Carlos Oliveira achava que aquele era o fim dela, estava muito enganado. Esse era apenas o começo. O pequeno apartamento de Ana parecia mais vazio do que nunca quando ela se jogou no sofá, com a caixa de papelão da mesa largada de forma desorganizada na mesa de centro. O silêncio era ensurdecedor. Ela passou a mão sobre a barriga, que ainda não se mexia, sem saber como tudo havia mudado tão rápido. Nas semanas seguintes, os dias se confundiam entre e-mails de rejeição e avisos de saldo bancário baixo. Cada entrevista seguia o mesmo padrão. Interesse inicial pelo currículo impressionante, mas logo a postura mudava quando descobriam a gravidez. Ninguém falava isso abertamente, mas a mensagem era clara: a gente não contrata problemas. Não disse 5. 5º mês, a barriga de Ana já não podia mais ser dissimulada. Sentada à mesa da cozinha, com uma calculadora em mãos, ela tentava fazer o dinheiro render até depois do parto. Os números não fechavam, não importava quantas vezes ela os rearranjasse. "Vamos dar um jeito", sussurrava para o bebê, que ainda estava por vir, embora a tremulação na voz denunciasse suas dúvidas. O pensamento de ligar para Carlos passou pela cabeça dela mais de uma vez. Em muitas noites, o dedo pairava sobre o número dele no telefone. Mas a cada vez, ela lembrava do olhar frio dele, da forma casual com que a havia descartado após anos de dedicação. Ele tinha deixado claro, ela e o bebê eram inconvenientes, obstáculos para o império que ele construíra. Ana conseguiu enfim arrumar um trabalho, como recepcionista em um pequeno escritório de advocacia que não se importava em contratar. Uma mulher visivelmente grávida. O salário era apenas uma fração do que ganhava como assistente executiva de Carlos, mas servia para pagar o aluguel. À noite,
Ela fazia trabalhos administrativos como freelancer, digitando até as costas doerem e os olhos arderem. Os amigos ofereciam ajuda, mas o orgulho a impedia de aceitar mais do que uma refeição caseira ocasional. Esse era o filho dela, a responsabilidade dela. Se Carlos não assumisse, ela teria que carregar tudo sozinha. Conforme a data do parto se aproximava, Ana se preparava o melhor que podia. Comprou um berço de segunda mão, encheu-se de fraldas baratas e devorou todos os livros sobre bebês que a biblioteca oferecia. Cada chute do bebê era um lembrete do motivo pelo qual ela lutava tanto. "É só eu e você, meu amor", ela dizia, acariciando a barriga. "E vamos ficar bem." A primavera havia chegado com força, trazendo brisas quentes e flores que enfeitavam o parque da cidade com toques de cor. Ana empurrava um carrinho de bebê de segunda mão por uma trilha sinuosa, aproveitando um raro momento de paz. João, com 8 meses, finalmente dormia a noite inteira, e Ana já se acostumara com a nova rotina, exaustiva e desafiadora, mas repleta de um amor que ela nunca conhecera antes. "Olha os patos, João", murmurou. Ela, apontando para o lago onde uma família de patos deslizava na água. O bebê balbuciava feliz, com as mãozinhas rechonchudas se estendendo em direção aos animais. Ana havia acabado de ajeitar o chapeuzinho de sol de João quando o ronco inconfundível de um motor de luxo chamou sua atenção. Um carro preto e elegante parou na vaga próxima, destoando dos veículos simples dos moradores da região. Algo naquele cenário fez seu estômago se apertar. A porta do carro se abriu e Ana congelou. Ela reconheceu de imediato a figura imponente, a postura confiante, o terno perfeitamente alinhado, a maneira de conferir o relógio como se o tempo devesse se ajustar à sua agenda. Era Carlos Oliveira. Por um breve instante, ela pensou em fugir, mas já era tarde. Carlos já caminhava na direção dela, com o telefone colado ao ouvido, imerso numa conversa. Então, os olhos dele encontraram os dela, e o tempo pareceu parar. Lentamente, ele abaixou o aparelho. Ana manteve-se firme, segurando o carrinho com uma mão. Carlos se aproximou devagar, como se estivesse em transe, com o olhar fixo não nela, mas no bebê. João aproveitou o momento e soltou um guincho feliz, balançando os pequenos braços. A luz do sol revelava traços familiares. Os mesmos olhos cinzentos intensos do homem à sua frente, a mandíbula firme, até mesmo a pequena covinha quando sorria. Carlos parou a poucos metros, pálido como nunca. "Ana", murmurou ele, a voz quase imperceptível. "Carlos", ela respondeu, surpresa pela firmeza com que se dirigia a ele. Ele não conseguia desviar o olhar de João, que observava o estranho com curiosidade. "O bebê." "Ele..." começou, mas Ana completou em um sussurro. "O nome dele é João." Carlos deu mais um passo, a compostura habitual se desmanchando. "Meu Deus", sussurrou enquanto a compreensão iluminava seu rosto. "Ele tem os mesmos olhos da minha mãe." Naquele instante, algo mudou entre eles. O muro que Ana erguera cuidadosamente começou a rachar, e a verdade que ela carregava sozinha por tanto tempo pairou no ar, impossível de ignorar. Carlos sentiu como se o chão se transformasse em areia movediça. Tudo ao redor, o parque, as pessoas, os sons, desapareceu, restando apenas o bebê, que o encarava com seus próprios olhos. Era como reviver uma foto de infância, com aquela expressão curiosa que ele lembrava das antigas fotos de família. "Ele é..." Carlos não conseguiu terminar, a voz embargada. Ele passou a mão no cabelo meticulosamente arrumado, bagunçando-o de um jeito que seus sócios jamais veriam. "Ana, por favor, me diga. Ele é meu?" Ana ergueu o queixo, os olhos cheios de mágoa e firmeza. "Você perdeu o direito de me perguntar isso no dia em que me demitiu por estar grávida." Carlos se encolheu com aquelas palavras, mas deu mais um passo em direção a ela. "Eu preciso saber a verdade." Um casal jovem passou por eles observando com curiosidade.
Ana esperou que se afastassem para continuar. O que você faria com essa informação, Carlos? Colocaria ele no seu plano de saúde? Reservaria tempo para pai e filho entre as reuniões? Eu mereço saber se tenho um filho. Insistiu, a voz agora mais firme. Ana olhou para João, que assistia a tudo com olhos inocentes. Ela nunca quis afastar Carlos para sempre. Um dia, quando João crescesse e perguntasse sobre seu pai, ela contaria a verdade. Mas esperava ter muitos anos antes de encarar esse momento. Sim, disse ela, quase num sussurro. João é seu filho, mas você nos abandonou antes mesmo de saber dele. A confirmação atingiu Carlos como um golpe. Ele recuou, apoiando-se num banco próximo, sua mente correndo pelos acontecimentos. O breve romance, a reunião tensa, os meses que se passaram. Ele tinha um filho, um garoto que ele não conhecia, um bebê com seus olhos e aquela covinha. Por que você não me contou? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Ana soltou uma risada amarga. Faria alguma diferença? Você deixou? Claro que sua empresa era sua prioridade. Um bebê seria uma distração maior do que uma assistente grávida. Carlos não teve como se defender. Passara a vida construindo muros ao redor de si, focado somente em sucesso e lucro. Agora, esses muros se desmoronavam, revelando uma verdade para a qual ele não estava preparado. Ele tinha um filho, e havia perdido tudo: o nascimento, o primeiro sorriso, a primeira palavra. Quero conhecê-lo de verdade, disse Carlos, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Quero fazer parte da vida dele. Enquanto João começava a se agitar, no carrinho, alheio à conversa que mudaria tudo, Ana se abaixou automaticamente para acalmá-lo. Um gesto que vinha de incontáveis noites e dias de dedicação. Carlos observava, sentindo-se um intruso num mundo que deveria ter sido dele, desde o início. Posso segurá-lo? Ele hesitou, quase sem ar. O instinto protetor de Ana despertou. Você não pode simplesmente entrar nas nossas vidas e esperar que tudo fique bem, Carlos. Não funciona assim. Lá pertinho, num parque, pais empurravam balanços, pegavam os filhos nos escorregadores e ensinavam a jogar bola. Momentos simples que Carlos nunca valorizara até perceber o quanto os havia perdido. Eu sei que não mereço, disse ele baixinho. Mas quero tentar, Ana. Quero conhecer meu filho. Ana ajustou a manta de João, buscando tempo para responder. Por que agora? Por que ele se parece com você? Por que seu sangue corre nele? Onde você estava quando eu lutava para pagar o aluguel? Quando tive um parto de 18 horas? Quando ele chorava sem parar por cólica? Cada pergunta era como uma facada. E Carlos respondeu apenas com um fraco. Eu não sabia. Porque você nunca perguntou, retrucou Ana. Você via um problema e o eliminava. Sempre foi assim, Carlos. Ele passou a mão pelo cabelo novamente, um gesto tão diferente do CEO controlado que ela conhecia. Você está certa. Passei a vida inteira construindo uma empresa, achando que isso era o mais importante. Eu estava errado. Aquela sincera admissão de culpa era tão inesperada que Ana permaneceu em silêncio por um instante. No meio daquele silêncio, João começou a chorar de verdade. Sem pensar, Carlos enfiou a mão no bolso e tirou suas chaves, que tilintaram suavemente. O choro do bebê diminuiu quando ele se interessou pelos objetos brilhantes. Ele gosta de chaves, comentou Carlos, esboçando um pequeno sorriso. Ele gosta de tudo que faz barulho, corrigiu Ana, embora seu tom tivesse amolecido. Carlos ajoelhou-se ao lado de João, mantendo as chaves a tilintar. Oi, João, disse ele com suavidade. Eu sou seu pai. Aquelas palavras soaram estranhas, mas de alguma forma corretas. Pela primeira vez, Carlos Oliveira se via diante de algo que nem seu dinheiro nem seu poder poderiam controlar ou arrumar. Ele teria que conquistar seu espaço na vida do filho, sem saber nem por onde começar. Quero ajudar, Ana. Por favor, deixe-me fazer parte da vida dele.
3 dias depois, num pequeno café onde Ana trabalhava, a hora do almoço estava cheia de movimento quando Carlos entrou. Ele já havia enviado várias mensagens desde o encontro no parque, cada vez mais sinceras. Ana respondeu apenas uma vez, informando onde trabalhava e quando terminava o turno, sem convite, mas também sem recusa. Carlos sentiu-se deslocado em seu terno caro entre os clientes despojados. Ele avistou Ana atrás do balcão, atendendo os pedidos com um sorriso acolhedor. Ela parecia diferente. O cabelo preso num rabo de cavalo simples, um uniforme discreto, em vez do traje executivo que usava na empresa dele. Havia nela algo genuíno que ele jamais havia notado. Ela o viu assim que entrou, mas apenas acenou com a cabeça. Carlos sentou-se num canto e esperou, nervoso como nunca em uma negociação de milhões. Quando o turno dela terminou, Ana apareceu dos fundos com João preso num canguru. A visão deles juntos, seu filho aninhado nos braços da mulher que ele tanto havia magoado, fez o peito de Carlos apertar com uma emoção desconhecida. "Obrigado por me receber", disse ele enquanto ela se sentava à mesa. "Não. Estou fazendo isso por você", respondeu Ana, ajeitando João para que ele visse o ambiente. O bebê olhava curioso, absorvendo o novo cenário. Carlos assentiu, aceitando o distanciamento dela. "Quero ajudar financeiramente", começou tirando um talão de cheques. A expressão de Ana endureceu. "Não preciso do seu dinheiro, Carlos." "Todo mundo precisa, Ana, principalmente quando se tem um filho." "Estamos nos virando bem sem a sua ajuda", retrucou ela, embora os olheiras e os sapatos gastos contassem outra história. Antes que Carlos pudesse responder, João soltou um som alegre e estendeu os bracinhos em direção a ele. Ambos ficaram surpresos. "Posso?", perguntou Carlos quase sem ar. Após uma breve hesitação, Ana cuidadosamente desamarrou o canguru e entregou João a Carlos. O peso do filho em seus braços era algo que ele nunca havia experimentado, firme e delicado ao mesmo tempo. João olhou para ele com olhos cinzentos e, de repente, agarrou a gravata de seda de Carlos com uma força surpreendente. Algo se partiu dentro dele, como um muro desmoronando que ele nem sabia que existia. Esse pequeno ser, com seus dedinhos e olhar curioso, havia quebrado décadas de controle emocional em um instante. "Oi, garoto", Carlos sussurrou, a voz embargada de emoção. Ana observava-os, o semblante indecifrável. "Ele precisa trocar de fralda", comentou, alcançando o bebê. Ao pegar João de volta, os dedos de Ana roçaram os de Carlos, e por um breve instante, ele se lembrou de como tudo fora antes. Não só patrão e funcionária, mas algo mais, algo que poderia ter se tornado real se ele não tivesse se concentrado tanto na empresa. "Não quero. Apenas enviar cheques, Ana", disse ele de repente. "Quero aprender a ser pai." O modesto apartamento de Ana contrastava com o luxo que Carlos conhecia. As paredes precisavam de pintura, os móveis eram sem harmonia e brinquedos espalhados. Pelo tapete gasto dava um ar de simplicidade, mas ali havia calor, fotos emolduradas, desenhos coloridos na geladeira, um móbile feito à mão pendurado sobre o berço. Um lar construído com amor e não com dinheiro. Carlos sentou-se desajeitadamente à beira do sofá, segurando João enquanto Ana preparava uma mamadeira na cozinha. 2 semanas haviam se passado desde o encontro no café, e ela finalmente havia concordado em deixá-lo visitar de verdade. Parecia um passo enorme. "Ele gosta de ser balançado um pouco quando fica irritado", comentou Ana por sobre o ombro, enquanto João começava a chorar. Carlos balançou suavemente o joelho, maravilhado ao ver o bebê se acalmar imediatamente. "Você tem um talento natural", elogiou Ana, retornando com a mamadeira. Havia um leve tom de arrependimento na voz dela. "Estou apenas seguindo as instruções", respondeu Carlos, cuidadosamente passando João de volta para ela. Ele observava enquanto ela embalava o bebê, testava a temperatura do leite em seu pulso antes de oferecer. Gestos simples que mostravam meses de prática
e um vínculo forjado em incontáveis noites sem dormir. De repente, Carlos perguntou: "Você se lembra da noite em que nos conhecemos?" Ana olhou surpresa. "No baile beneficente, lembra? Você derramou vinho no meu vestido e no dia seguinte me comprou um novo." Carlos assentiu. "Você foi a única que não tentou me impressionar. Disse que meu discurso era muito longo." Um sorriso tímido cruzou o rosto de Ana. Era chato, tanta estatística e nenhum sentimento. O silêncio tomou conta, enquanto ambos relembravam os meses que se seguiram, as madrugadas de trabalho, a transição do profissional para o pessoal, a breve felicidade antes de tudo desmoronar. "Eu confiava em você", murmurou Ana, para não acordar João, que já dormia em seus braços. "Eu acreditava que o que tínhamos significava algo." "Significava", insistiu Carlos. "Mas não o suficiente", disse Ana, os olhos marejados de lágrimas contidas. "Você sabe o que é estar sozinha e grávida? Ter portas batendo na sua cara porque ninguém quer contratar uma mulher que vai precisar de licença maternidade? Contar moedas para comprar comida?" Cada palavra parecia uma lâmina no coração de Carlos, dolorosamente verdadeira. Enquanto ele fechava negócios e expandia seu império, ela lutava para simplesmente sobreviver. "E agora você volta, achando que pode consertar tudo com cheques e algumas visitas." A voz dela quebrou. "E o que acontece quando o João fica doente e chora a noite inteira? Quando ele entra na fase da dentição e nada o acalma? Quando as coisas ficarem difíceis, Carlos, você vai desaparecer de novo?" Carlos não encontrou resposta fácil. Nunca enfrentara um desafio que não pudesse ser resolvido com dinheiro ou poder. Dessa vez, era diferente. Exigia algo que ele não sabia se possuía. "Não sei como provar para você que posso mudar", admitiu ele com voz trêmula. "Mas quero tentar." Enquanto as folhas começavam a mudar de cor, o assistente de Carlos tocou o interfone do escritório. "Senhor, o senhor Roberto Lima está aqui para vê-lo." Carlos conferiu o relógio, pontual como sempre. "Pode chamá-lo." Roberto Lima, um homem de cabelos grisalhos e olhar gentil, entrou com passos confiantes. "Carlos, bom te ver. Obrigado por vir, Roberto", disse Carlos, gesticulando para a cadeira à sua frente. "Agradeço por reservar um tempo. Quando o CEO da Oliveira em Associados quer se encontrar, sempre arruma o tempo", respondeu Roberto com um sorriso. "Mas fiquei curioso. Sua mensagem foi bem enigmática." Carlos inclinou-se, apoiando os cotovelos na mesa. "Vou direto ao ponto. Quero me afastar das operações do dia a dia. Preciso de alguém para assumir enquanto eu foco em outras prioridades." Roberto levantou as sobrancelhas, surpreso. "Você sempre foi o CEO mais presente que conheci. O que mudou?" Carlos hesitou, depois pegou uma foto emoldurada que repousava sobre a mesa. João, sorrindo timidamente para a câmera. "Meu filho", disse simplesmente. Roberto encarou-o, surpreso. "Eu não sabia que você tinha um filho." "Nem eu sabia, até recentemente", explicou Carlos, resumindo a situação sem entrar em detalhes pessoais. "Já perdi demais. Não quero perder mais." Após Roberto sair, Carlos enviou uma mensagem para Ana. "Posso passar aí hoje à noite? Tenho algo importante para conversar." Horas depois, ele estava sentado no sofá do apartamento de Ana, observando enquanto ela assimilava o que acabara de dizer. "Você vai se afastar como CEO?" Ela repetiu incrédula. "Está desistindo da empresa que construiu do zero?" "Não estou desistindo", esclareceu Carlos. "Apenas assumirei um papel menos exigente. Roberto Lima ficará responsável pelo dia a dia. Eu continuarei no conselho, tomando as decisões importantes. Mas agora terei tempo. Tempo de verdade." Ana balançou a cabeça, tentando conciliar isso com o workaholic que conhecera. "Por que você faria isso?" Carlos olhou para o berçário onde João dormia. "Porque finalmente entendi o que importa." E não eram apenas palavras. Nas semanas seguintes, Carlos aparecia sempre,
aprendendo a trocar fraldas, esperando pacientemente enquanto João tirava um cochilo, fazendo compras em vez de presentear com coisas caras. Gestos simples que falavam mais alto do que qualquer promessa grandiosa. Eu perdi tudo, Ana, confessou ele baixinho. O nascimento, o primeiro sorriso, a primeira palavra. Não quero perder mais nenhum momento. Quero estar presente. Quando ele aprender a andar, quando disser pai pela primeira vez, quando precisar de alguém para ensiná-lo a andar de bicicleta. Ana o examinava, procurando qualquer sinal de falsidade. E o que você fará quando se cansar de ser pai? Quando perceber que não é só momentos fofos e fotos bonitas, e os birras, as noites sem dormir, a rotina interminável? Carlos a encarou com firmeza. Eu não vou a lugar nenhum, Ana. Dessa vez, estou aqui para ficar. Pela primeira vez, em muito tempo, Ana permitiu-se imaginar um futuro com Carlos. Não apenas como seu ex-chefe, não só como o pai de João, mas como um parceiro de verdade. O pensamento era assustador e, ao mesmo tempo, reconfortante. O João tem consulta. Amanhã às 10, disse ela finalmente. Se você realmente quiser fazer parte, pode ir conosco. Ainda não era perdão, mas era um começo. O primeiro aniversário de João chegou com o ar fresco do outono. Ana estava na cozinha misturando a massa do bolo, enquanto Carlos brincava. No chão com João, empilhando blocos coloridos que logo desmoronavam para a alegria do bebê. A cena era tão comum, tão normal, que às vezes Ana se lembrava de como a jornada deles fora incomum. Ao longo dos meses, Carlos provou seu valor de formas que Ana jamais esperara. Troca de reuniões de negócios por consultas com o pediatra, ligações de conferência por aulas de música para bebês. Seus ternos caros deram lugar a roupas casuais que resistiam às manchas de papinha e baba. A mudança não foi só externa, havia uma suavidade nele agora, uma paciência que ela nunca vira quando trabalhavam juntos. Acho que ele está ficando cansado, comentou Carlos, enquanto João esfregava os olhinhos com as mãozinhas, rechonchudas. Ana assentiu, olhando para o relógio. Quase hora da soneca. Você pode colocá-lo para dormir enquanto eu termino aqui? A simples solicitação pairou no ar. Um gesto pequeno, mas significativo. Pela primeira vez, Ana confiou na rotina de soneca de João a Carlos, um sinal de confiança crescente. Carlos pegou João com destreza. Vamos, garoto. Hora de dormir. Enquanto Ana continuava misturando a massa, ouvia a voz suave de Carlos, lendo a história favorita de João pelo monitor de bebê. Essa nova realidade ainda a surpreendia. Carlos Oliveira, antes temido no mundo dos negócios, agora lendo Boa Noite, Lua, com total sinceridade. Ao retornar para a cozinha, Carlos parecia pensativo. Tenho olhado algumas casas, comentou pegando um pano para secar as tigelas. Casas? Perguntou Ana, surpresa. Nada de luxuoso, esclareceu ele rapidamente. Algo com quintal, 3 quartos, talvez, nesse bairro, já que você gosta daqui, perto do seu trabalho e da creche do João. Carlos, só para pensar, completou ele. O contrato deste apartamento acaba no próximo mês, e o João vai precisar de mais espaço conforme crescer. Ana largou a tigela que segurava. Você está sugerindo que morássemos juntos? Carlos a encarou com firmeza. Estou sugerindo que consideremos o que é melhor para o João e para nós. Antes que Ana pudesse responder, um som vindo do monitor, não era choro, mas o barulho das mãozinhas pequenas batendo no chão, os fez correr para o berçário. João, de alguma forma, havia conseguido sair do berço. De mãos e joelhos sobre o carpete, ele parecia bastante satisfeito. Ao entrarem, ele olhou para cima, sorriu e fez algo que nunca havia feito. Levantou-se e deu um passo trôpego em direção a Carlos, depois outro e mais um. Meu Deus! Exclamou Ana, lágrimas brotando dos olhos. Ele está andando. Carlos se ajoelhou com os braços abertos, o rosto iluminado de surpresa e alegria, enquanto João cambaleava para seus braços. Isso aí, garoto!
Você conseguiu? Ele exclamou. Naquele momento, ao ver seu filho dar os primeiros passos, em direção ao pai que lutara tanto para fazer parte da vida dele, Ana sentiu algo dentro de si finalmente se curar. Os muros que ela havia construído para se proteger estavam desmoronando, tijolo por tijolo, a cada sorriso sincero, a cada promessa cumprida, a cada pequeno momento de família que construíam juntos. Talvez, ela disse suavemente, enquanto Carlos a olhava com os olhos marejados. Talvez possamos ver aquelas casas. Numa pequena trattoria italiana, na calma de uma terça-feira à noite, uma vela tremeluziu entre eles, lançando uma luz suave sobre a mesa. Ana estava linda num vestido azul simples, nada extravagante, mas que realçava a cor dos seus olhos. João passava a noite com a amiga de Ana, Carla, a primeira vez longe dos pais. Ana verificava o celular várias vezes, tentando disfarçar a ansiedade. Ele está bem, garantiu Carlos, estendendo a mão para tocar a si. Dela. A Carla ligará se precisar de algo. Ana sorriu timidamente. Eu sei. É só estranho ficar longe dele. Para mim também, admitiu Carlos. Nos últimos meses, João havia se tornado o centro do mundo de Carlos, de um jeito que ele jamais imaginara. O riso do menino era sua melodia favorita. Ensiná-lo novas. Palavras se tornara sua maior conquista. O império de negócios que ele construiu parecia vazio comparado à alegria simples de ouvir papai pela primeira vez. Logo, o garçom serviu a refeição. Lasanha para Ana, frango à parmegiana para Carlos. Após alguns minutos de silêncio confortável, Carlos limpou a garganta. Você se lembra do que me disse quando soube do João? Ana pousou o garfo. Eu disse muitas coisas naquele dia, a maioria delas com raiva. Você perguntou o que aconteceria quando as coisas ficassem difíceis, lembrou Carlos. Se eu desapareceria de novo. Ana assentiu com o olhar fechado. Lembro. As coisas estão difíceis, continuou ele. A dentição, aquela infecção no ouvido no mês passado, a semana em que ele só quis comer banana. Um sorriso surgiu no rosto de Ana. A grande revolta da banana de março. Mas eu ainda estou aqui, disse Carlos com voz séria. E não vou embora, Ana. Nunca mais. Ele tirou do bolso uma pequena caixa e a colocou na mesa. Não era uma caixinha de anel. Era maior, de madeira simples. O que é isso? Perguntou Ana, quase num sussurro. Abre, incentivou ele. Com dedos trêmulos, ela levantou a tampa. Dentro, repousava uma chave, aconchegada sobre um veludo. A casa na Rua das Acácias, explicou Carlos. Aquela com o grande IP no quintal e a janela panorâmica na sala. A sua favorita entre as que visitamos. Ana fitou a chave. Você comprou a casa? Comprei. Mas se ela será nossa casa ou apenas a segunda casa do João, depende de você. Respirou ele fundo. Eu te amo, Ana. Acho que sempre te amei, mesmo quando não conseguia ver. Mas mais que isso, te respeito. A força que você demonstrou, a forma como criou nosso filho, você me surpreende todos os dias. Os olhos de Ana brilharam à luz da vela. Carlos, não espero uma resposta hoje, disse ele depressa. Sei que ainda há muita mágoa entre nós, mas quero que saiba que quando você estiver pronta, se algum dia estiver, estarei aqui, com tudo, para você e para ele. A sinceridade na voz dele era inegável. Não era o CEO charmoso fazendo promessas impossíveis. Era um homem que finalmente aprendeu o que realmente importa, oferecendo seu coração sem garantias. Ana pegou a chave, passando os dedos pelas suas ranhuras. A casa tem aquele quartinho lateral do quarto principal, disse suavemente. Perfeito para um escritório em casa, ou para um berçário, sugeriu Carlos, com a esperança renascendo. Quem sabe, um dia. Seus olhares se encontraram, e pela primeira vez em mais de um ano, Ana permitiu-se imaginar um futuro. Com Carlos, não só como chefe, não apenas como pai do João, mas como parceiro. A casa na Rua das Acácias foi, pouco a pouco,
transformada de um espaço vazio em um lar. Ana insistiu em ir devagar, mudando seus pertences cômodo por cômodo. Carlos não pressionava. Depois de tudo, paciência era o mínimo que podia oferecer. Ele estava presente nos finais de semana, ajudando João a andar pelo quintal, ensinando-o a jogar bola, lendo os mesmos livros de histórias até ambos decorarem as palavras. Jantava 3 vezes por semana, sempre trazendo algo: mantimentos, flores para a mesa, um brinquedo novo que visse durante o intervalo do almoço. Às vezes, ficava até tarde depois que João dormia e conversavam na rede enquanto os vagalumes dançavam no quintal. Falavam de coisas simples, fofocas do trabalho, notícias do bairro, as traquinagens do menino naquele dia. Aos poucos passaram a falar de sonhos, medos e arrependimentos, o passado que haviam compartilhado, as feridas ainda cicatrizando e as possibilidades que se abriam. Numa noite de fim de primavera, enquanto observavam as estrelas surgirem, Ana percebeu que algo dentro dela havia mudado. A raiva que a consumira por tanto tempo tinha dado lugar a algo mais suave e complexo. Ela olhou para Carlos, realmente o viu, e não enxergava mais o CEO frio que a demitiu, mas o homem que agora passava horas no chão brincando com o filho. Lembrava quais alimentos João gostava e quais o deixavam irritado, e havia reorganizado toda a sua vida para estar presente nos pequenos momentos. "O que foi?" perguntou Carlos, rompendo o silêncio. "Estava só. Pensando", respondeu ela devagar, "em como você mudou." Carlos balançou a cabeça. "Não mudei, apenas acordei. Eu vivia como se estivesse em automático, correndo atrás de coisas que não importavam." Uma brisa fresca agitou as folhas do ipê, e Ana instintivamente se aproximou mais dele na rede. Sem dizer uma palavra, Carlos colocou o braço ao redor dos ombros dela. Foi a primeira vez que ela permitiu tal intimidade desde que se reencontraram, e ambos sentiram o peso daquele momento. "Hoje o João me perguntou", disse Ana depois, "de um tempo, por que você não dorme aqui como o papai do amigo dele?" Carlos se enrijeceu um pouco. "O que você respondeu?" "Disse a verdade, que os adultos às vezes precisam de tempo para resolver as coisas." Carlos assentiu, o polegar traçando círculos suaves no ombro dela. "E você? Já conseguiu resolver as coisas?" Ana virou-se para ele, os rostos próximos na escuridão que se formava. "Acho que estou começando a entender." Mais tarde, quando Carlos juntava suas coisas para sair, Ana fez algo inesperado. O convidou para ficar. Não no quarto de hóspedes onde ele às vezes cochilava quando João adoecia, mas para ficar com ela. Não foi um gesto grandioso ou uma declaração de perdão, mas um reconhecimento silencioso de que o passado ficara para trás e que, talvez, pudessem construir algo novo a partir das cinzas do que fora. O verão chegou com toda a sua força, trazendo dias longos e preguiçosos e noites quentes repletas de estrelas. O bairro se enchia com crianças brincando, aspersores zumbindo em gramados verdes e o som distante de caminhões de sorvete. Numa manhã de sábado especialmente perfeita, Carlos empurrou o carrinho de João pelo parque onde se reencontraram há mais de um ano. Ana caminhava ao lado dele e seus dedos se encontravam ocasionalmente, num gesto que se tornara natural. Eles haviam encontrado uma rotina, como se os pedaços quebrados do passado finalmente se encaixassem. "Vamos deixar o João experimentar." "O balanço?" perguntou Carlos enquanto passavam pelo parquinho. "Acho que ele vai adorar", respondeu Ana sorrindo. Juntos, levantaram João e o acomodaram num balanço daquele tipo balde, com as perninhas balançando livremente. Carlos empurrava suavemente pelas costas, enquanto Ana fazia caretas que faziam o menino rir sem parar. Outros pais os observavam, encantados com a cena de uma família simples curtindo um sábado juntos. "Mais alto, papai", pediu João com um vocabulário que se expandia a cada dia. Carlos atendeu, empurrando um pouco mais forte, sentindo o coração se encher de alegria com o riso sincero do filho. Mais tarde, enquanto voltavam para casa com João cochilando no carrinho,
Carlos sentiu uma paz que jamais experimentara em seus anos de sucesso. Os relatórios trimestrais e as reuniões do conselho, que antes o consumiam, agora pareciam distantes, diante do toque da mão de Ana e do som da respiração calma de João. Eu nunca imaginei isso, confessou Carlos ao virarem para a Rua das Acácias. Nada disso. E o que você imaginava? Perguntou Ana. Carlos refletiu por um momento. Mais dinheiro, mais poder, mais coisas. Eu perseguia uma ideia de sucesso que jamais me traria felicidade. Ana apertou a mão dele. E agora? Carlos parou, encarando-a. Agora eu sei o que importa. Você e o João. Essa vida que estamos construindo. Isso é tudo. Ela estudou o rosto dele. O mesmo que um dia odiara, depois temera e por fim aprendeu a confiar. As arestas duras haviam se suavizado, o olhar calculista substituído por genuína ternura. Ele havia mudado, e ela também. Ambos foram moldados pela perda, pela luta e, finalmente, pelo perdão. Você alguma vez se arrepende? Perguntou ela baixinho. De ter deixado sua empresa? Da vida que tinha antes? Carlos balançou a cabeça sem hesitar. Nem por um segundo. Aquela vida era vazia. Eu não sabia disso até quase perder essa chance. Ao chegarem à casa, a casa deles, de verdade. Carlos pegou o carrinho com João ainda dormindo enquanto Ana destrancava a porta. Lá dentro, o sol da tarde inundava a sala, revelando brinquedos espalhados, fotos de família na lareira e um calendário marcado com consultas e encontros. Carlos colocou João cuidadosamente no sofá, cobrindo-o com a manta que o acalmava. Ana permaneceu na porta, observando, encantada com a naturalidade de tudo. Obrigado, disse Carlos baixinho, para não acordar o menino. Por quê? Perguntou Ana. Por me dar uma segunda chance. Por me permitir fazer parte da vida dele. Por acreditar que as pessoas podem mudar. Ana atravessou o cômodo para se aproximar dele, olhando para o filho adormecido. O presente inesperado que os havia reunido novamente. Obrigada por me provar que eu estava certa. Sussurrou, encostando-se no abraço dele. Lá fora, a vida seguia seu ritmo. Mas dentro da casa, na Rua das Acácias, sob as sombras protetoras do IP, uma família que quase se perdeu finalmente encontrou seu caminho de volta para casa.